nossos corações. Ao abrir sua Bíblia também, abra seu coração. Veja o que a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós só podemos ter fé através da palavra de Deus. É através da pregação que nós vamos adquirir fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A Bíblia diz que os antigos tiveram bom testemunho, que eles eram peregrinos e eles viam o invisível, olhavam para o invisível. Pela fé, eles deram bom testemunho, caminhando na sua jornada. Naquele momento que eles avistavam algo, eles avistavam para a glória de Deus. Eles eram muito desenvolvidos nas maneiras que eles tinham de viver a questão que eles eram pessoas que eram capacitadas por Deus. Não era uma pessoa qualquer, não era um homem qualquer, nem uma mulher qualquer. Era um homem ungido por Deus, uma mulher ungida por Deus. Eles andavam pela palavra de Deus, andavam pela fé, como nosso pai Abraão, nosso patriarca Abraão andou pela fé. A Bíblia diz que ele não andava por vista, mas sim pela fé. Nós andamos também pela fé, porque nós somos justos. E aqueles que são justos é porque receberam Jesus Cristo, que é a salvação. Ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos libertou. E ouvido e guarda como ladrão. E como é que o ladrão vem? O ladrão, ele não diz o horário, ele não diz o dia, ele não diz o minuto, ele não diz a hora certa que ele vem assaltar, ele vem minar a propriedade, que ele venha minar a casa. Não, ele não diz, ele não tem essa ousadia de dizer o horário que ele vem assaltar nossa propriedade, o nosso local que nós vivemos. Então, assim Jesus Cristo, ele nos alerta, ele nos adverte que ele vem como ladrão. Como o ladrão vem é quando nós não esperamos, nós não estamos esperando. Ele vem sem aviso, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo, ele diz que ele vem como ladrão. Como é que o ladrão vem? Ele vem altas horas da noite. Ladrão, ele sempre vem altas horas da noite. E veja, meu irmão, que Jesus Cristo, ele vem nas horas mais horrível. Jesus Cristo, ele vem. Nas horas da noite, ele vem. E nós estamos vivendo na era negra. Nós estamos vivendo na era da noite, na era escura. Nós estamos vivendo. E ele já veio. Nós estamos no entardecer. Ele já veio. Ele já veio. Ele já veio nos exortar, ele já veio nos alertar, ele já veio com o seu larido, a sua palavra falada, a sua palavra da hora, uma mensagem da hora. Ele veio e ele trouxe algo para mim e para você, para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos à sua vinda, porque ele vem como ladrão. Ele veio como ladrão quando as pessoas estavam dispersas, quando as pessoas estavam despercebidas, quando as pessoas estavam vivendo uma vida de cristandade, uma vida religiosidade. Eles estavam vivendo. Quando o mensageiro apareceu, quando o mensageiro da hora, o mensageiro daquele dia, daquela hora, veio e eles estavam despercebidos de Deus.
Eles não estavam ligados com Deus, eles não estavam conectados com Deus. Não, eles não estavam assim, eles não estavam em comunhão com Deus. Eles estavam nos seus próprios caminhos, eles estavam nos seus próprios deleites, eles estavam deleitando a si mesmo, eles estavam vivendo a sua maneira, traçando os seus caminhos. Quando o profeta veio, enviado de Deus, o homem que veio naquele dia, naquela hora, o homem de Deus, o homem ungido de Deus veio trazendo a restauração, trazendo a palavra de Deus aos corações. Eles desprezaram, eles rejeitaram, eles não aceitaram. Eles preferiram ficar com os dons espirituais do que mesmo com a palavra. Eles não receberam um profeta no seu dia. Eles não receberam. Eles rejeitaram a palavra. E eles não fizeram caso da palavra. Eles não fizeram caso do mensageiro que veio para esta era, a era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia, a era que o Senhor diz na sua palavra: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, tomara que for o frio ou quente. Quando ele chegou nesse dia, quando ele chegou nesta era, o povo estava vivendo uma vida dissolente, né? Uma vida da maneira deles. Estava ali vivendo uma vida pacientemente, como não acontecesse nada, como não viesse nada, como não tivesse um aviso que avisasse a eles: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que tu não venha ser cúmplice das suas obras má. Então, a Bíblia diz que ele veio, ele enviou o seu mensageiro, o sétimo mensageiro, onde está em Apocalipse, capítulo 10. Vamos lá, em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 10, verso 7, diz assim: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então Deus já vinha anunciando que ele viria novamente, que ele viria à terra. Será que quando eu vir à terra, encontrarei fé na terra? A Bíblia diz que quando ele veio, a Bíblia diz que ele aparece. Glória a Deus. Irmão, quer dizer que o profeta William Branham era Cristo, era Jesus Cristo? Não, meu irmão, não quero dizer isso, mas a Bíblia diz que ele, como homem, ele sentia dor, ele sentia cansaço, ele sentia sede, ele sentia o pavor da morte. Como homem, ele sentiu tudo isso, mas quando ele foi assunto ao céu, ele enviou o seu Espírito, aleluia, enviou o seu Espírito ao homem. No dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas a língua repartida como de fogo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que ele falasse. Então, quando esse profeta veio, Deus enviou, aleluia, a sua palavra nele. A sua palavra estava nele. E ele falava conforme o Espírito lhe concedia que ele falasse. Dizia que o povo estava vivendo numa vida de rotina, vivendo uma vida da forma deles, da cultura deles. Estavam vivendo da forma que eles estavam ali, desatento. Então, a palavra de Deus relata que eles estavam ali com o seu candeeiro, mas Deus estava tentando dizer a eles, alertando a eles: olha, arrependa, senão eu tirarei o candeeiro. Mas o candeeiro, irmão, o que é o candeeiro? O candeeiro é um depósito, né? Um depósito de azeite, aonde vai ser colocado o azeite
para que haja ali uma luz. Então, eles estavam com o candeeiro, mas não estavam com a luz. A luz tinha se apagado, a luz não estava mais, e eles só restava tirar o candeeiro. Se eles não se arrependessem, tiravam o candeeiro. Aleluia! Eles tiravam o candeeiro. E se eles tirassem o candeeiro, a luz se apagaria para sempre. Mas Deus sempre tem o seu propósito, sempre tem o seu plano. E ele envia um profeta, ele envia um homem de Deus, um homem santo, um homem enviado de Deus, um homem ungido de Deus. Glória a Deus. Ele enviou para dizer a eles que eles estavam vivendo uma vida religiosidade. Eles não estavam vivendo uma vida conforme a palavra ensina. Eles estavam vivendo uma vida de religião. Religião, o que é religião, irmão? Religião é uma coisa que a pessoa faz aquilo não por prazer, mas por maneira de dever. Não é dever. Eu tenho que ir à igreja, vou à igreja, já cumpri o meu dever de cristão. Não é assim. Não é bem assim, não. Porque nós servimos a Deus com amor, com gratidão. Assim que nós servimos a Deus. E quando eles estavam vivendo da maneira deles. Eles iam à igreja, mas na sua casa, no seu lar, era diferente. Eles fumavam, eles bebiam, eles faziam festa, eles se embriagavam, faziam algo diferente. E assim eles protestavam, eles professavam, dizendo que eram cristão, mas eles não eram cristão, porque eles estavam numa maneira horrível. Por isso é a era da nova vida deles. Era a era da nova vida deles. Então Deus precisava continuar os seus planos, os seus propósitos na vida dessas pessoas. Então chegou o momento do Senhor exortar eles através de um profeta, através de um servo de Deus. Veja que a palavra de Deus fala que nós estamos vivendo uma vida de facilidade. Sim, meu irmão, nós estamos vivendo uma vida de facilidade. Hoje tudo é fácil hoje. Tudo é fácil. Meu irmão, tudo é fácil. Hoje é fácil você pregar a palavra de Deus, hoje é fácil você falar de Deus, hoje é fácil você falar de Cristo, hoje é fácil de você ser um pregador, hoje é fácil de você viver uma vida, aleluia, de você mesmo. Hoje é fácil. E era assim que ele estava. Estava na igreja pregando, estava anunciando a palavra de Deus, mas precisava um derramamento do Espírito Santo na vida deles. Precisavam conhecer Deus mais de perto. Eles precisavam ter Jesus, aleluia, pessoalmente. Precisavam conhecer. E quando o profeta William Mario Branham veio dizendo que ele tinha algo a dizer de Deus a eles, eles recusaram, rejeitaram, eles não aceitaram, eles queriam apagar, eles queriam jogar algo para que parasse a mensagem, a palavra genuína, a palavra falada, a palavra da vida, fosse concretizado aos seus corações. Mas a Bíblia relata que na 7ª era de Laodiceia é o que é? Um governo humano. É um governo que as pessoas fazem do seu próprio caminho. A sua lei, os seus preceitos, as suas morais. Então, eles estavam vivendo ali a sua rotina do seu dia a dia, mas não estavam vivendo a palavra. E a palavra é ela que traz vida.
É a palavra que traz o alimento para o nosso dia, para a nossa hora do nosso dia que nós vivemos. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos dá vigor, é a palavra que nos traz sabedoria e conhecimento de Deus. É a palavra de Deus. E eles estavam ali completamente despercebidos. E a Bíblia diz que ele vinha como ladrão. E a espera que quando ele aparece de uma maneira tão assim, tão estrondosa, que o povo começa a imaginar quem é este homem, da onde ele veio, da onde ele surgiu. Por quê? Porque quando ele apareceu no dia deles, quando apareceu, ele não apareceu saindo de algum ensino de teologia, não. Ele não saiu dessa forma, no ensino de teologia. Não, ele não sai. Ele sai de um lugar mais assim, invisível aos olhos dos homens. Ele sai. Os homens não entendiam, porque eles não tinham o seu estudo completo. Eles não entendiam, mas o Espírito Santo o capacitava ele a falar. É como Jesus estava na terra. Aqueles fariseus, os escribas e fariseus e os sacerdotes, eles olhavam para Cristo e diziam: mas da onde veio este homem? Da onde ele saiu? E que lugar ele surgiu? Só tem um porém, que nós conhecemos a sua família, conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Não é esse que era filho de José, o carpinteiro? Ele não tinha a sabedoria que eles tinham. Para eles não. Para eles não. Porque ele não estudou no mesmo patamar que eles estudaram. Não estudou no mesmo banco que eles estudaram. Não estudou na mesma escola que eles estudaram, a faculdade deles. Ele viveu na sua faculdade, no seu ministério. Mas quando Jesus Cristo apareceu ali como simples homem, um simples homem de Deus, na presença deles, eles rejeitaram. Por quê? Porque Jesus Cristo estava com uma doutrina. Para eles era uma doutrina nova. Para eles era uma doutrina diferente da doutrina deles, e qual eles aprenderam, a qual eles foram ensinados. Quando Jesus Cristo aparece falando a respeito de uma doutrina a qual eles recusaram, achando que Deus queria fazer algo. Mas olha só, meu irmão, como está acontecendo neste mundo. Este mundo sempre é uma moda, né? É uma moda de influência de seres humanos, de homens, né? Homens assim. Homem servindo outro homem. É assim que eles queriam. Era assim, dessa forma que eles queriam, homem servindo outro homem. Homem fazendo o serviço de outro homem. Mas Jesus Cristo não veio para fazer o serviço de outro homem. Ele veio para fazer o serviço do Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio cumprir a obra do Pai. Ele tinha uma missão, Jesus Cristo. Ele tinha uma comida. E a comida era fazer a vontade do Pai. Era fazer a vontade do Pai. Não fazer a vontade dos homens. Não fazer a vontade que os homens ordenavam que faziam.
Ah, não era assim, Deus não foi assim, Deus não verá assim. Não vem assim. Deus não vem de uma concepção de multidões. Ele não vem, não vem. Ele não vem de uma federação, não vem. Ele não vem de certa congregação. Não, ele não vem. Deus não vem assim. Não vem. De um grupo. Não, ele não assume assim. Deus não surge assim. De um grupo. Não. De uma organização. Também não. Não é assim. Ele surge através de um chamado, que um homem recebe um chamado. Recebe um chamado de Deus, recebe um legado de Deus para cumprir o propósito de Deus. É assim que Deus age, é assim que Deus ele trabalha na vida do homem que é indicado a assumir uma obra de Deus, a qual Deus não pode cumprir, mas ele pode cumprir através de mim, através de você. Porque nós somos um vaso escolhido nas mãos do oleiro para que ele venha polir, para que ele venha lapidar, para que ele venha fazer novos vasos, para que ele venha encher do seu espírito, para que ele venha encher da sua unção. Dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha com legalismo. Deus não trabalha. Deus não trabalha dessa forma, Deus não trabalha dessa maneira. Deus tem sua maneira de trabalhar. E quando ele envia alguém, é para a sua palavra ser cumprida. Quando ele enviou João Batista foi enviado por Deus, foi enviado pelo Pai, ele foi enviado. E quando João Batista estava pregando a palavra de Deus, no momento que ele estava sendo batizado ali, os homens que se arrependiam, vinha um após daqueles homens pecadores, vinha um após dele, e ele de longe avistou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele ia para batizar a Cristo, ele disse: não, deixe que se cumpra a justiça, deixe que se cumpra as escrituras, deixa que se cumpra a vontade do Pai. Deixa que se cumpra o desejo de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus. Muitos não querem deixar cumprir o propósito de Deus na tua vida. Muitos têm impedido de Deus cumprir o propósito de Deus na tua vida. Muitos têm tentado te parar no caminho, mas Deus tem algo maior para ti, Deus tem algo melhor para ti, porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha sempre na hora certa, na hora exata. Ele sempre trabalha no tempo certo. Ele não se atrasa nos seus compromissos. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Aleluia! Não. Ele não é mentiroso. Ele é Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Ele cumpre com seus propósitos em nossas vidas, com seus planos em nossas vidas. Ele cumpre com a palavra dele que foi falada no princípio com o homem. Ele cumpre em nossas vidas. Então ele vai cumprir o seu propósito em nossas vidas, nos salvando, nos resgatando, nos libertando, nos curando, nos limpando. Ele vai cumprir os propósitos de nossas vidas através do nosso chamado. Nós fomos chamados. A Bíblia diz que todos nós fomos chamados para um propósito, seja propósito bom, seja propósito ruim. Há vaso de destruição e há vaso também de formar algo novo.
Algo novo, sim. Deus tem a sua palavra. E a sua palavra tem que ser cumprida. Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpriu a sua palavra em Gideão. Gideão teve um momento tão difícil na sua vida, quando o momento que já estava desgostando, o esgotamento estava chegando ali dele desistir de tudo. Ele já estava com a sua fé muito abatida, Gideão. Mas quando o anjo chega a ele, quando o anjo do Senhor chega a ele, aparece a ele, quando o anjo do Senhor diz: Deus é contigo, homem valoroso. Deus é contigo, mulher valorosa, homem valoroso. Deus é contigo. Não se abate por qualquer coisa da tua vida que acontece no teu dia a dia. Aleluia. Deus tem algo a fazer. Deus sempre tem algo a fazer. Deus não trabalha por medida ou não. Ele trabalha por medida dobrada, não pela metade. Deus não trabalha por 2 termos ou 1 termo, não. Deus trabalha no tempo certo, na hora certa. É na hora certa que Ele trabalha, é no tempo certo que Ele abençoa. No tempo certo eu visitarei. E a Bíblia diz que Ele aparece a Gideão e chama de valoroso, sem ele ser valoroso, sem ele ser corajoso. Gideão não era um homem valente, nem valoroso. Ele era um homem rejeitado pela sua família. Sua família não fazia caso de Gideão. Ele era o menor. Ele era o menor da sua família. Então, Deus, quando Ele aparece, é com propósito, é com objetivo. Quando Ele vem até nós, quando Ele vem até você, Ele vem com uma solução. Uma solução. Então enviou o Senhor um profeta a filho de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Assim Deus, Ele também nessa era que nós estamos vivendo, na era de Laodiceia, Ele enviou um profeta para nos tirar da servidão. Da servidão de quê, meu irmão? Da servidão do religiosidade. Dessa religiosidade, Deus nos tira e nos coloca na sua palavra, nos traz para a sua palavra. Aleluia! Por isso Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele do Apocalipse, aquele que estava ali, que se põe de pé, aleluia! Ele se põe de pé e toma o livro daquele que estava sentado. Ele toma aquele livro que estava sentado. Aquele livro era o livro de quê? O livro da redenção, da nossa redenção, que Ele pagou com o seu próprio sangue. Aleluia! Esse livro foi perdido, mas foi encontrado por Jesus Cristo. Nós éramos perdidos neste mundo de pecado, neste mundo pecaminoso, mas Jesus Cristo nos encontrou, Ele nos achou, Ele veio buscar o que se havia extraviado, Ele veio buscar aquele que se havia perdido. Aleluia! Nós éramos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Nós estávamos no caminho errado, mas Ele nos trouxe ao seu caminho. Ele nos trouxe ao caminho verdadeiro. Ele é o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho e a vida. Ele disse, Ele é o caminho e a vida. Glória a Deus. Nós éramos perdidos,
mas ele nos encontrou. Abraão foi o chamado de Deus. Adão que era o primeiro homem que se houve, o primeiro homem da raça humana, foi o primeiro homem que pecou, foi o primeiro homem que caiu da palavra, foi o primeiro homem que perdeu o direito da salvação, foi o primeiro homem que caiu da palavra, perdeu esse livro da criação, perdeu o livro, foi tomado, o livro foi tomado para o dono. Aleluia! Mas havia um que poderia tomar este livro novamente, que poderia tomar este livro e ficar em nosso lugar. Ele poderia tomar este livro e ficar em nosso lugar. João viu isso. João em Apocalipse fala que ele viu, ele tomou esse livro e ele fica em nosso lugar. O livro da redenção que poderia pagar com sangue. O livro da redenção que derramaria sangue e que poderia aplacar a ira de Deus contra nós. Isso João viu. Aleluia! Aquele que estava sentado e via a destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Isso representa eu e você, meu irmão. Eu e você somos escritos tanto por dentro como por fora. Nós somos lidos como carta aos olhos dos homens. Nós somos vistos assim, dessa forma, como um livro escrito. Um livro feito. Nós somos feitura de Deus, somos feitura de Cristo. Aleluia! Por isso ele aplacou a ira de Deus através do seu sangue. E ele tinha o direito de tomar este livro, porque o nosso primeiro pai, que era Adão, ele perdeu esse livro. Ele perdeu esse livro e tinha que tomar do dono original esse livro. E quem era que estava com esse livro era Deus, era o Pai. O Pai estava com esse livro. Ah, irmão, agora tu está me dizendo que há dois Deus? Não. Não que haja dois Deus. É que Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, ele se compadeceu de mim e de você. Quando ele viu que nós estávamos caídos da palavra, quando nós estávamos, como se diz, como pastor, né? Como ovelha sem pastor, nós estávamos desgarrado de Deus. Nós não tínhamos pastor, nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos comunhão com Deus, mas o sumo pastor nos tomou, nos resgatou da mão daquele que nos escravizava, daqueles que nos maltratava. O sumo pastor nos tomou e colocou nos seus ombros e nos trouxe, aleluia, a nos curar. Por isso ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E este livro da redenção só poderia tomar aquele que tinha sido morto desde antes da fundação do mundo, que era o Cordeiro de Deus, que seria o nosso Redentor. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele me levantará sobre a terra. Jó não conhecia as Escrituras, Jó não conhecia a Bíblia, mas ele tinha fé, e ele andava pela fé, e por ele andar pela fé, ele tinha a mente de Deus, ele tinha a mente de Cristo.
E por ele ter a mente de Cristo, ele tinha um conhecimento de Deus. Por ele ter o conhecimento de Deus, ele via as grandezas de Deus. Ele via as maravilhas de Deus através da natureza, através do céu, através desse céu maravilhoso que Deus nos colocou para nós vivermos debaixo dele. O resplendor do céu. Jó fala sobre o resplendor do céu. Havia as estrelas, havia estrelas cantando e os filhos de Deus jubilando. Isso Jó viu. Jó viu também o Redentor sendo crucificado. Jó viu Cristo ali no madeiro, sendo imolado como cordeiro. Como a Bíblia diz, que aquele que estava morto, o cordeiro que estava morto, João viu. E João ali naquele momento se lamentou. João chorou amargamente, porque não tinha ninguém que pudesse nem olhar para aquele livro e nem mesmo desatar os seus 7 selos. Não tinha ninguém. João viu aquilo e chorou, porque não tinha mesmo. Porque João estava na eternidade. João estava na eternidade e ainda não tinha se cumprido os planos de Deus ainda. Ainda não tinha concretizado, mas na mente de Deus já tinha concretizado, já tinha se cumprido o plano de Deus. Por isso estava tudo lá no céu ali, tudo estava lá no céu ali, aquele modelo. O modelo estava lá no céu, assim como para fazer o tabernáculo, construir o tabernáculo em memória de Cristo, em memória do Cordeiro de Deus que seria derramado sangue ali naquele tabernáculo. Moisés ali foi até o céu, até a eternidade, e viu o modelo que estava ali no céu. E quando ele veio ali trazendo ali aquele modelo, ele construiu a mesma figura, o mesmo modelo, ele fez o tabernáculo na terra. Então havia sim um tabernáculo no céu, um tabernáculo espiritual, havia no céu um tabernáculo. E esse tabernáculo tinha tudo que Moisés ia construir na terra. E a Bíblia diz que ele fez da mesma medida que Deus deu a ele. Ele construiu esse tabernáculo, ele fez esse tabernáculo. Então, quando Jesus Cristo morreu ali no Calvário, o céu foi purificado. O céu foi purificado. Quando ele morre ali no Calvário, o céu é purificado, a terra é purificada, porque a terra estava na maldição. A terra vivia na maldição, mas quando o sangue de um homem santo e justo foi derramado na terra, a terra foi purificada. A maldição foi quebrada. Por isso nós podemos plantar hoje, podemos cultivar, podemos ver essas árvores floridas, essas árvores grandes, cheias de sombra para nós meter debaixo delas e sentir o refrigério na nossa alma. Então, os homens são tão ingratos o que Deus fez, que eles estão destruindo o que Deus construiu. Deus constrói e o homem destrói. Por isso Deus vai destruir esta terra, porque os homens estão destruindo ela. Então ele vai destruir essa terra. E ele fará desta terra um novo modelo que havia no Éden. Haverá um novo renome, haverá um novo mundo, haverá um novo paraíso, haverá, aleluia, para os seus filhos, para deleitar neste novo paraíso.
A Bíblia diz que purificar o céu purificou também o nosso espírito. Nosso espírito foi purificado, foi santificado. O nosso espírito estava doente, mas Jesus Cristo nos deu saúde, nos deu salvação eterna. Glória a Deus. E ninguém era digno de abrir o livro e nem desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja que isso aqui é uma visão que João teve quando ele estava na ilha de Pátio, quando estava ali isolado ali naquela ilha ali. Ele teve uma visão celestial, visão de anjo. Ele viu o céu aberto para ele. E ali ele entrou ali na eternidade. E ele entra na eternidade ali. E ali ele vê coisas ali que ele não havia na terra. Ele não havia ali quando ele estava vivendo. Veja que a sua vida, o que ele vê, ele vê o futuro. Ele vê as coisas que ele viu e as coisas que ele ia de ver também. Então, o Cordeiro de Deus, que já estava morto desde antes da fundação, na mente de Deus, que já tinha acontecido no logo de Deus, que é os pensamentos de Deus, já tinha acontecido. E João se apavorou ali naquele momento, se apavorou porque ele não sabia onde ele se encontrava, onde ele estava. Mas o anjo disse: não temas, não temas. E Deus levou ele, o anjo levou ele a ver as coisas gloriosas do céu, as coisas maravilhosas que existia no céu ali. E quando ele se depara, é com um cordeiro que estava morto. E diz assim o ancião, um cordeiro, como havido sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Então, ele tinha as 7 pontas. 7 pontas significa poder, autoridade de Deus. Estes 7 pontas era a autoridade de Deus, os poderes de Deus, a divindade de Deus que estava nele. Toda a divindade estava em Cristo. Toda a divindade estava em Cristo. Não era metade, era toda a divindade estava em Cristo. Os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, é que vê todas as coisas ao mesmo tempo. Então Jesus Cristo ali era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus na terra, Jesus Cristo. Os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é que eu já tinha falado sobre isso aqui, eu já tinha dado um estudo sobre os 7 Espíritos de Deus. E você entrar aí no estudo aí do vídeo que eu fiz, você vai entender os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são a virtude de Deus, que são emoções de Deus. E Deus também tem emoção, tem sentimento. Deus tem sentimento. E Jesus Cristo era homem, era um ser humano, tinha sentimento. E havia esses 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então Jesus Cristo foi enviado a toda a terra. Não foi enviado metade da terra, mas em toda a terra Jesus Cristo foi enviado.
Então, a palavra de Deus relata aqui que João estava no céu e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem tomou o livro que estava sentado na destra do trono? Jesus Cristo. Jesus Cristo como redentor, ou como o nosso irmão, como o nosso parentesco, né? Parentesco, né? O nosso primeiro irmão, o nosso primogênito de toda a criação, tomou este livro. Ele toma este livro. Por quê? Porque que João disse que não havia ninguém, nem no céu. Olha só, nem no céu não podia haver. Se no céu não tinha ninguém para abrir esse livro, de que então João está falando? De que João ele está dizendo? Ele está afirmando? De quem ele está anunciando? De quem é? João estava falando que não havia ninguém, porque os planos de Deus, como ele estava na eternidade, ainda não tinha concretizado. Os ofícios de Deus, os atributos de Deus, tinha que estar em Cristo Jesus. Tinha que estar no homem. Tinha que estar neste vaso. Tinha que estar neste ungido. Tinha que estar nele. Por isso ele era o Messias. O Messias viria para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Os judeus rejeitaram a visita de Deus. Deus visitou Jerusalém, Deus visitou o povo de Deus, mas eles não fizeram caso. Eles rejeitaram o Messias por não conhecer a visita do seu dia. Então João, o servo de Deus, que aqui em Apocalipse ele estava figurando, ele estava pitificando a noiva. A noiva. Veja, meu irmão, o privilégio que nós temos. O que Deus nos deu, Deus nos entregou, irmão. O privilégio que Deus nos fez, irmão, foi nos colocar no seu livro. Foi nos escrever o meu nome e o teu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. Este livro aqui que João tem aqui, não é o livro da vida, o livro da vida vamos supor, o livro que quando Jesus, a Bíblia diz que vai abrir livros e mais livros, não é mesmo? Vai abrir o livro da vida e o livro das obras. O livro das obras são todos aqueles que fizeram obras aqui na terra, tanto boas como os ruins. E também há o livro também dos viventes. O livro dos viventes. Aqueles que estão escritos no livro dos viventes. Sim, irmão, há um livro dos viventes. Porque Deus pode apagar também aqueles que estão escritos no livro dos viventes, no livro dele. A qual Moisés disse assim: apaga então o meu nome do teu livro. Moisés queria que Deus apagasse o nome dele, do seu livro. Porque era o livro de quê? Livro do Cordeiro? Não era o livro do Cordeiro. Muitas pessoas pensam que o livro da vida, que é o que o Senhor Jesus Cristo, ele fala, o livro da vida, o livro da redenção. O livro da vida é o livro do Cordeiro. É o livro da redenção, é o derramamento do sangue do Cordeiro que foi derramado para nós nos comprar, para pagar nós do pecado. Foi isso que Deus fez ali. Foi anotar o meu nome no livro do Cordeiro. Foi anotar o teu nome no livro do Cordeiro. No livro da redenção. Era este livro que estava nas mãos do Criador.
estava ali nas mãos ali, naquele que Daniel viu. Daniel viu ele. Daniel viu o ancião de dias. Daniel viu o ancião de dias. Então, o ancião de dias, que é o Criador, que é Deus. Por que Deus? Deus, ele não era Deus enquanto não tivesse os anjos, não tivesse a humanidade. Por quê? O que significa Deus? Deus significa objeto de adoração. Então, Daniel viu ali um ser, um ancião de dias. Ele viu, Daniel viu. E ele tinha um livro. O livro de quê? Dos viventes. Ele tinha o livro dos viventes. E ele também tinha o livro da redenção. Sim, mas o que João estava dizendo, o que João falou ali, que João chorou ali amargamente, foi pelo livro da redenção. Que ele sabia, João sabia, que tinha algo ali precioso. Tinha algo ali precioso. Por isso ele chorou. Por isso ele chorou. Ele teve a revelação de quem ele era. Ele teve a revelação. João viu o seu próprio livro, seu próprio nome naquele livro. Por isso ele chora. Que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que poderia abrir esse livro, nem olhar para ele. Não havia ninguém que pudesse olhar, nem abrir este livro. Não havia. Então João chora. Por quê? Porque se ninguém abrisse esse livro, nós não existia. Nós não existia. Nós não estava vivendo uma existência. Então, o Cordeiro pegou este livro, tomou o livro daquele que estava sentado, que era o ancião de dias, tomou o livro. E ali ele pega aquele livro e diz, agora eu tenho o livro daqueles que um dia jubilavam no céu, que Jó viu, as estrelas que cantavam e os filhos de Deus que jubilavam no céu. João pega aquele livro ali, ele pega aquele livro, João. Cristo, nosso Pascual, Cristo, o nosso Redentor, ele toma aquele livro ali. E quando João vê aquele livro, ele vê que o livro é o livro da redenção. Ele vê que o livro é da nossa redenção. Por isso a Bíblia diz, olhai para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Por isso nós somos dono agora. Dono de quê, meu irmão? Nós temos posse agora. Nós temos posse do reino dos céus. Nós somos dono do reino do céu. Nós temos uma herdade do reino do céu. Nós temos herança do reino do céu. Nós tomamos posse do reino do céu através do sangue de Cristo. Aleluia. Então aqueles que estavam ali escritos no livro do Cordeiro, Jesus Cristo toma aquele livro e diz assim, agora eu vou morrer por eles. Agora eu vou morrer por cada um desses que estão escritos aqui no livro. Eu vou morrer por eles. Porque nós não, mesmo que nós estávamos escritos naquele livro ali, meu irmão, mesmo que nós estávamos ali escritos, nós não tínhamos garantia de salvação. Nós não tínhamos. Nós não tínhamos garantia de salvação. Mas havia um que morreria em nosso lugar.
que vinha igual a nós, carne e sangue, vinha igual a nós, mas sem o nosso defeito, sem o nosso pecado. Não havia pecado nenhum em Cristo Jesus. Por isso havia um que não tinha pecado, algum. Tinha que vir um. Mas não havia ninguém. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra. Não havia. Aí Deus olhou para os seus pensamentos. Deus olha para o logo. Deus olha para aquilo que estava projetado na sua mente. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um pensamento, eu tenho um logo. Então a carne se fez, aleluia, em palavra. Foi gerado em palavra. Foi gerado no ventre, aleluia, para se tornar palavra. A carne se fez palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, era o logo, era os pensamentos de Deus, era o propósito de Deus, era os planos de Deus, era o programa de Deus, que tinha que ser concretizado um dia. Então, João teve o privilégio de ver os planos de Deus sendo concretizado, assim como Moisés também foi à eternidade e viu os planos de Deus sendo concretizados. Então ele tinha que fazer o mesmo modelo que ele tinha visto no céu. Ele tinha que fazer o tabernáculo conforme as medidas que Deus deu a ele, conforme a largura que Deus deu a ele, conforme todos os utensílios que tinham no céu, tinha que haver na terra também. Aleluia! E assim Deus, meu irmão, cumpriu os seus planos, cumpriu a sua vontade. Deixa que se cumpra a justiça. Deixa que se cumpra as escrituras. Jesus Cristo, mesmo sendo homem, ele tinha que ser batizado. Por quê? Ele tinha que ser batizado porque João, quando batizava alguém, ele levava para a água. E ali o cordeiro tinha que ser batizado para ser lavado, para dar o mesmo significado, o mesmo processo, a mesma maneira que o sacerdote fazia com o cordeiro. Antes deles serem imolados, eles tinham que ser lavados. Eles